Existem pessoas que fazem vídeos dizendo: por que abandonei a igreja mórmon? Por que deixei o mormonismo? Por que não sou mais mórmon? Você que viu o título do vídeo ficou aí preocupado com esse título, curioso. Lucas, você abandonou o mormonismo? Abandonei. Abandonei o mormonismo e vou contar para vocês como que isso aconteceu. Bom, é simples e eu vou logo. O presidente Russell M. Nelson, que é o presidente e profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e quem amo e apoio de todo o coração, pediu para que os membros da igreja não usassem mais termos como Igreja Mórmon, Igreja dos Mórmons. Mórmon foi um profeta, está lá no livro de Mórmon, ele que foi o principal escritor e compilador dos registros nefitas. E porque temos o livro de Mórmon, muitas pessoas nos apelidaram de Mórmon, mas esse nunca foi o nome da igreja. A igreja recebeu o nome do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Doutrina e Convênios, no comecinho da igreja. Assim será a minha igreja conhecida nos últimos dias. A igreja Jesus Cristo Santos nos últimos dias. E o profeta nada mais fez do que seguir uma ordem que o Senhor deu. E ele enfatizou que nós devíamos usar o nome correto da igreja. Então, eu abandonei a palavra Mormon, mormonismo, justamente por causa disso. Até esse canal que chamava Teologia Mormon mudou de nome. E aí é Videira Verdadeira. Muitos de vocês conhecem apenas por Videira Verdadeira, mas quem está seguindo há muito tempo sabe que ele era Teologia Mormon. Não tem problema com a palavra Mormon, tá? Se alguém me chamar de Mormon, não vou considerar um xingamento. Simplesmente vou explicar que eu gostaria de ser chamado como membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Se tiver que abreviar, pode falar Santo dos Últimos Dias. Mormon, a quem admiro, quem sigo, provavelmente o nome dele significa muito bom. Foi um apelido adequado por muitos anos, mas não é mais. Bom, mas esse vídeo é para rebater determinados conteúdos na internet. Existem pessoas que fazem vídeos dizendo: por que abandonei a Igreja Mórmon? Por que deixei o mormonismo? Por que não sou mais mórmon? E existem até canais, e alguns de vocês me enviam esse conteúdo. Lucas, olha só o que essa pessoa está dizendo. Que criaram exclusivamente para fazer mal da igreja, falar mal da igreja. E eu acho isso interessante, né? Porque tem tanta coisa para você falar sobre sua vida, sua família, as coisas que você gosta. Você pode criar um conteúdo positivo, bom. Não, você vai criar alguma coisa para falar mal de outra. E nós sabemos, não precisa ir muito longe, os canais mais populares, principalmente no começo do YouTube, eram aqueles que falavam mal de alguma coisa, né? E é triste que isso aconteça, principalmente contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas são livres para agirem da forma que quiserem, e algumas elas falam muito mal da igreja. O problema não é elas falarem mal da igreja, ter opinião delas, né? E o problema é que muitas das informações que elas transmitem são falsas, claramente absurdas, pelo menos para quem estuda a história da igreja e a doutrina da igreja sabe que não faz sentido o que está falando. Algumas das informações, porém, são verdadeiras, só que elas são apresentadas de um modo a criar confusão, tira aquelas coisas de contexto e isso gera confusão. Vários dos meus seguidores aqui do canal Videira Verdadeira, eles me dizem: Lucas, olha só o que isso aconteceu, olha só o que essa pessoa está dizendo. Eu analisei alguns dos vídeos, não analisei muito, porque como eu falei para vocês, eu não vou perder meu tempo ouvindo, porque na verdade, se você ver 2, 3 vídeos dessas pessoas que são contra a igreja, você vai ver que os argumentos se repetem e parece que eles gostam de ouvir as mesmas coisas. Por mais que a gente ofereça respostas, por mais que a gente aponte, na verdade você equivocou aqui, tem isso, aqui, ali, eles gostam de ouvir a própria voz, né? E é como você ouve uma música que você gosta muito, fica lá, e eles ficam, mas nunca enjoa dessa música. Então, assim, não tem muita novidade. Combater anti-mormons, como chamavam, né, pessoas que são opositoras da igreja, não é divertido para mim. Eu realmente prefiro direcionar minhas forças para outras coisas. Não obstante, os argumentos que eles levantam
às vezes não são nem argumentos, mas enfim, vou chamar assim, né? São sofismas, são verdades misturadas com mentira. Muitas das coisas que trazem confundem aqueles que não têm acesso a certas informações históricas, a compreensão da doutrina, às vezes são novos na igreja, estão voltando, são jovens, enfim. É por esse motivo que a gente tem esse quadro, né? E eu separei algumas coisas aqui extraídas desses vídeos. Muitos deles vão contar a história de como se afastaram da igreja, começando por um momento de crise. Eles vão dizer que estavam numa depressão profunda, alguns eles estavam a ponto de tirar a própria vida, outros vão dizer que o ponto onde eles decidiram abandonar a igreja foi quando sofreram uma ofensa terrível, alguém disse uma coisa absurda, ou eles viram um líder da igreja sendo hipócrita. Outros vão dizer que descobriram documentos, a história da igreja e viram que tudo que havia sido ensinado era falso. Outros vão dizer que a igreja na verdade é uma grande corporação, que os dízimos, as ofertas, aquele dinheiro recolhido para manter e sustentar alguns poucos que estão no poder, enfim, vão dizer um monte de coisa, mas eles começam com esse momento onde eles abrem os olhos para uma nova realidade. E eu tive um companheiro de quarto, né, alguém que vivia junto comigo, não no mesmo quarto, mas na mesma casa, roommate, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, e ele acreditava, não sei se ainda acredita, mas acreditava que a Terra era plana. E aí eu disse para ele, mas amigo, não vou dizer o nome dele, né? Por que você acredita que a Terra é plana? Me fala, isso é sério mesmo? Quando eu percebi que era sério, eu quis saber, né? Tem que respeitar a crença dos outros, por mais diferente que elas pareçam. E ele foi explicando tal, e a fonte da onde ele buscava informação eram certas playlists no YouTube. E eu fui ver algumas dessas coisas, e olha que interessante, algumas das pessoas que defendiam que a Terra era plana eram capacitadas no ponto de vista acadêmico. Elas tinham muitos títulos acadêmicos, eram mestres, doutoras, era PhD em determinado assunto, e outros tinham um carisma para falar daquelas coisas. E eu percebi que muitas dessas pessoas, e meu amigo se incluía nisso, eles tinham um senso de como eu posso dizer, eu não sei os termos técnicos da psicologia para isso, mas é como se sentissem parte de um grupo especial. Eles haviam visto coisas que não eram percebidas por outros. E é interessante isso, né? Como que aquele meu amigo foi manipulado por uma mentira. Eu procurei demonstrar para ele, tanto pela ciência quanto pelas escrituras, especialmente as palavras dos profetas vivos, mostrando que a terra não era um platô. Ele ponderou essas coisas, ele teve algumas experiências espirituais que ajudaram ele nesse processo de debate, porque veja, ou seja, se você tem uma ideia de que a Terra é plana, você automaticamente vai entender que existem conspirações no mundo de tal forma que ensinam e perpetuam uma mensagem errada. E aí é um pulo muito pequeno para outras ideias como o homem nunca esteve na Lua, enfim. Essas coisas, gente, são absolutamente falsas. A Terra, ela não é plana. A Lua não é um holograma. O homem realmente esteve lá. Mas essas ideias malucas, a princípio, elas começam a se tornar mais reais se você ficar dando ouvido a essas falsidades. E se você está num momento da sua vida emocionalmente abalado, como muitos dessas pessoas que falam mal da igreja e saíram estavam, eles mesmos relatam, vocês podem ver, não recomendo, mas se quiser ver, tá lá no YouTube, você pode ver, talvez você já tenha até visto. Vocês vão ver que essas pessoas elas estavam passando por um divórcio amargo, vocês vão ver que essas pessoas mudaram de país.
e estão imersos numa cultura completamente diferente, longe de outros familiares. Vocês vão ver que essas pessoas, elas têm desafios financeiros, elas estão passando por um momento tão difícil na vida delas que o alvo delas acaba se tornando a igreja. E nesse momento, onde elas estão debilitadas, elas talvez muito sensíveis, né? Elas ampliam algumas situações que acontecem. Então, se um líder não cumprimentar ela, pronto, aquilo, se ela tivesse melhor emocionalmente, se ela tivesse numa situação de normalidade, talvez aquilo não seria muita coisa. Ela só ia pensar, não, ele está preocupado com outras coisas. Mas se não olhou para ela naquele dia, pronto, já foi o fim. E já começa a pensar um monte de coisa. Vocês sabem como isso acontece, né? Porque todos nós temos momentos na nossa vida de dificuldade. E pode acontecer com qualquer um de nós que passemos por situações parecidas. Você pode mudar de uma ala. Talvez você está numa ala onde todo mundo é como se fosse uma família, todo mundo está visitando a casa um do outro. Aí você muda para uma outra ala, seja por emprego, você vai estudar, porque enfim, vai tentar oportunidade em outro lugar. E aquele pessoal agora nem parece a mesma igreja. Todo mundo parece frio, distante. Você até tem um sentimento de que existe panelinha, né? Os grupos. E você começa a pensar, será que essa é a mesma igreja? Eu me sentia tão feliz antes e agora? Né? Tá tão difícil. Uma coisa que eu quero advertir vocês, pessoal, não confundam o social, a igreja como um grupo de amigos e de irmãos com a doutrina pura de Jesus Cristo. Eu sei que a igreja é um lugar onde nós nos sentimos acolhidos, ou deveríamos nos sentir acolhidos, né? E um tem que fortalecer o outro. Essa é uma das razões porque nós nos encontramos no domingo, temos atividade, enfim. Nós precisamos dessa convivência, é muito bom. Se a brasa ela for colocada longe do fogo, ela vai esfriar. Mas se ela estiver junto com as outras, né, vai preservar o calor por muito tempo. E assim temos que ser uma brasa que está junto com as outras, para que nós possamos nos manter aquecidos. Mas pode acontecer que a unidade que você está frequentando, ela é diferente. Tem pessoas diferentes. E você pode se sentir sozinho na igreja. Às vezes você pode até se sentir julgado, que as pessoas estão olhando para você e estão pensando, por que você não tem o melhor trabalho? Por que você está solteiro? Por que você é casado e não tem filho? E você pode estar pensando, talvez até essas pessoas te julguem mesmo. Vou ser sincero com você, talvez elas julguem. Mas as pessoas não são a igreja de Jesus Cristo. A cultura que você está inserido dentro da igreja não é a igreja. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto que você precisa ter noção. A igreja é de Jesus Cristo. Como que você sabe que é a igreja de Jesus Cristo, Lucas? Porque você tem que orar e perguntar a Ele, Deus, essa é a tua igreja? E Deus vai te responder. Ele me respondeu e Ele é bondoso para dizer a todos essa verdade. Não precisa forçar as coisas espirituais, não precisa forçar e tentar criar uma resposta na sua mente. Não. Quando Deus te respondeu, você vai saber que é Deus te respondendo. Por mais que demore dias, meses, vai buscar essa resposta. Continua lendo o livro de Mórmon, indo na igreja, fazendo a sua parte. E o testemunho vívido de que é o reino dele e não de homens virá à tua mente. Quando esse testemunho vir, todos os outros argumentos que levantam, as histórias, quando você ouvir essas coisas, vai pensar, olha, eu não sei sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar, ou eu tinha ouvido falar, mas eu não tenho todas as informações, mas uma coisa eu sei, a igreja é de Jesus Cristo. E a partir desse ponto, você vai enfrentar as questões, não fuja delas, não fuja das perguntas, não tenha medo, só que eu tenho que ensinar para vocês aonde vocês vão buscar. Porque se você ficar buscando em sites que não são confiáveis, em canais do YouTube de pessoas que tiveram problemas emocionais e nesse momento saíram da igreja, não é a fonte mais segura, eu te garanto. Você quer ouvir sobre Jesus Cristo através da boca de Judas no momento que trai o Salvador, ou você quer ouvir da boca daqueles que foram fiéis a Ele até o fim? Então, você tem que considerar essas coisas. Muitas dessas pessoas que fazem vídeos contra a igreja dizem que são tímidas, que elas não querem fazer vídeo, mas elas estão fazendo
por causa de uma consciência social. Elas precisam advertir os outros a respeito da maldade que é a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Sobre isso, eu tenho uma citação que eu separei dos ensinamentos do presidente Joseph Smith. Eu adoro essa citação e acho que ela explica bem o que acontece. Daniel Tyler relembrou: pouco após a chegada do profeta Joseph Smith a Commerce, que posteriormente Nauvoo, vindo da prisão no Missouri, o irmão Isaac B. Hunin e eu fomos visitá-lo em sua residência. Suas perseguições foram tema da conversa. Ele repetiu muitas declarações falsas, incoerentes e contraditórias feitas por apóstatas, membros atemorizados da igreja e forasteiros. Também contou que a maioria dos oficiais que prazerosamente lhe teriam tirado a vida quando foi preso, voltaram-se ao seu favor quando o conheceram melhor. Ele colocou o peso da culpa nos falsos irmãos. Quando o profeta terminou de contar como havia sido tratado, o irmão Behunin comentou: se eu fosse sair da igreja, não teria feito o que esses homens fizeram. Eu iria para um lugar remoto, no qual ninguém tivesse ouvido falar do mormonismo, da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Me estabeleceria ali e ninguém jamais ficaria sabendo que eu conhecia qualquer coisa a respeito dele. Só que... Então, vocês entenderam a situação até aqui? Deixa eu recapitular com vocês. Tinha esses dois homens, Daniel e Isaac Behunin, e eles estavam conversando com o profeta. O profeta tinha acabado de sair da prisão no Missouri. E o profeta estava contando tudo o que tinha acontecido. Ele tinha ido na prisão, na verdade, porque membros da igreja tinham traído o profeta e falado falsidade a respeito deles. E aí o irmão Behunin, ele diz assim: se fosse eu não faria isso, por que eles estão fazendo isso? Se eu não quero mais da igreja, nunca mais vou falar da igreja, vou para um lugar e ninguém nunca mais vai saber que eu fui mormon. Só que aí olha a resposta do profeta Joseph Smith. O grande vidente replicou imediatamente: irmão Behunin, você não sabe o que faria. Sem dúvida, esses homens já pensaram como você. Antes de filiar-se a essa igreja, você estava em solo neutro. Quando o evangelho foi pregado, o bem e o mal foram colocados diante de você. Você podia escolher um deles ou nenhum. Havia 2 mestres adversários convidando-o para servi-los. Quando você se filiou a essa igreja, você se comprometeu a servir a Deus. Ao fazê-lo, você saiu do solo neutro e jamais poderá voltar para lá. Se você abandonar o mestre a quem se comprometeu a servir, será por instigação do maligno, e você seguirá o que ele disser e será servo dele. Muitas das pessoas que abandonaram a igreja de Jesus Cristo e falam mal a respeito dela estão nessa situação. Elas se encontravam em solo neutro. E depois de, 20, 40 anos na igreja, por alguma razão, que às vezes nem elas sabem identificar, elas abandonam a fé. Elas não querem mais viver os padrões do evangelho. Elas veem na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias todo tipo de coisa ruim. Engraçado, né? É uma pequena minoria, porque a grande maioria dos membros é feliz, vive o evangelho, sabe que as famílias são fortalecidas, mas eles acham que não funciona mais para eles. Mas em vez deles irem para um lugar deserto, ficar quieto, simbolicamente lugar deserto, né? Não quer dizer que eles vão sair do mundo, mas quer dizer, nunca mais falar. Não, eles querem insistir e dizer que a igreja é falsa e que foi ruim. Bom, interessante, né? Até um ex-presidente destaca de Fortaleza que criou um canal sobre o mormonismo, e ele diz que não há censura no canal dele, que ele fala a verdade de como é, e que ele teve uma crise de fé. Interessante, né? Que ele estudou numa universidade da igreja, recebeu todos os benefícios, e depois que recebeu tantos benefícios do evangelho por tantos anos, agora acho que abriu meus olhos, né? Essas coisas não são boas. E aí lasca o pau na igreja. Mas enfim, para vocês verem que não há terreno neutro. Essas pessoas, elas se afastam e se tornam opositores da igreja. E vale a pena ouvir, dar atenção para esse tipo de
de conteúdo? Respondam aí vocês. Eu lembro da escritura que fala em Lucas, né, que o Salvador diz, é uma parábola dele, que expulsou o espírito maligno. Mas aí o espírito anda por outros lugares e quando volta, encontra a casa arrumada e convida outros espíritos para estar lá. E aí o Salvador, a lição que ele quer dar é a seguinte: o estado final é pior que o inicial. Isso acontece, irmãos, porque depois de uma vez iluminados pela palavra de Deus, recebendo as ordenanças do Evangelho, passando pelo templo, se nós cairmos da graça, o nosso estado final vai ser pior que o inicial. Vai ser como o cachorro que lambe o vômito dele. Nós vamos perder a luz que recebemos. As Escrituras, elas abundantemente ensinam sobre isso e nós vemos muitos exemplos de apostasia nas Escrituras. A palavra apostasia é afastamento da verdade e é onde esses homens e mulheres que fazem conteúdo contra a igreja estão. Eles são apóstatas e nós não podemos dar ouvido a eles. Muitos deles vão dizer para vocês que a igreja faz lavagem cerebral, que a igreja ela esconde coisas, que ela manipula a sua emoção, que ela faz você sentir coisas para que você fique assim, ó, ceguinho e tenha uma obediência cega. Muitos vão dizer que você não deve questionar. Eu não sei se eles estão falando da mesma igreja. Sinceramente, quando eles falam, eles põem lá que é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Na época, a igreja Mormon, como eles chamavam. E continuam chamando. Mas eu fico pensando, será que essa é a mesma igreja? Eu não sei não, será? Porque eu nunca fui impedido de questionar. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou muito questionador. Alguns de vocês elogiam a forma, né, como eu transmito, dizem, Lucas tem grande conhecimento, longe de mim. Eu, na verdade, não sei muito não, mas eu sou curioso, isso eu sou. E eu vou a fundo, eu quero saber o que aconteceu. Então, eu li todo o material em português disponível antes de vir aqui para os Estados Unidos. E se vocês forem ver lá no meu quarto, existem muitos livros. Uma coisa boa que existe aqui é o DI, né? É o lugar, como se fosse um brechó. E tem muitos livros lá baratos, $2, $3. Eu vou lá, ó, e compro vários. Nem consegui ler todos os livros que eu tenho, mas vou comprando, porque sei que o livro está lá e que um dia eu vou poder acessar a informação. A internet também, ferramenta maravilhosa. Agora que eu sei ler inglês, minha nossa, ninguém me segura, porque muitos dos materiais são em inglês. E esses rapazes e essas pessoas, elas dizem que descobriram uma coisa. E aí eu vou lá ver, vamos ver a fonte, vamos ver o que ele descobriu. Isso, vamos ver. Aí quando eu abro, não é aquilo. Não existe aquela referência. A página está errada, aquele livro não existe. Às vezes até existe a citação, mas aí eu leio um parágrafo acima, um parágrafo abaixo. Eu ouço especialistas da igreja e também aqueles que não são da igreja, mas são sinceros na sua pesquisa. Porque tem pessoas que, embora tenham títulos acadêmicos, como eu falei para vocês, acredito que a Terra é plana. Tem pessoas com títulos acadêmicos que vão dizer que não existiu Jesus Cristo. Olha só, como isso é possível? Né? Tem pessoas com título acadêmico que falam um monte de besteira, vocês sabem. Está na televisão todo dia falando besteira. Então, não é o título acadêmico que me interessa, mas é a verdade. E quando você vai fazer sua pesquisa, é verdade que às vezes é difícil. Se você não é treinado, se você não tem uma metodologia de pesquisa, é difícil escolher algumas informações. Mas, meus irmãos, é possível. A igreja se esforça muito para tornar a história dela clara, para colocar referências onde você pode achar. O projeto Joseph Smith Papers, que encerra, né, esse ano, publicando o manuscrito original do livro de Mormon, as partes que a gente tem, é um projeto maravilhoso que você pode conferir com seus olhos, pode abrir a internet e ver. Tem a barreira do idioma, tem algumas barreiras ainda a superar, mas se você for a fundo, você vai descobrir. E outra, e mais importante que isso, o Espírito sabe todas as coisas e o mesmo Espírito que te diz que é a igreja verdadeira pode reafirmar essa verdade para você e pode te mostrar como encontrar outras informações. Então, irmãos, não percam tempo. Existe a possibilidade de você saber todas as coisas que você quer. Eu não estou pedindo que vocês acreditem em mim. Eu estou pedindo que vocês não duvidem da fé. Continuem cantando o cântico do amor que redime.
mesmo que seja um momento de provação, mesmo que alguém tenha ofendido muito você, mesmo que você tenha dúvidas sobre determinados mandamentos ou sobre determinados fatos da história da igreja, continua vivendo o Evangelho. Duvida das suas dúvidas antes de duvidar da sua fé. Porque as suas dúvidas não te deram nada, mas a sua fé te deu tudo. Então, por favor, não abandona a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Porque um dia que está bem próximo, a evidência da verdade vai ser tão clara quanto a luz do sol. E naquele dia, se você tiver permanecido fiel, você vai ser grato. Porque mesmo nas provações e turbulências, você estava no barco. Não seria uma idiotice você sair no meio da tempestade e dizer: esse barco vai afundar. Talvez você ache que um bote, naquele momento, vai te salvar, né? Mas quem é o capitão? O capitão é Jesus Cristo. Então, se você está no barco, ele, por mais que tenha tempestade, fica. É incrível a história do Novo Testamento, quando Jesus Cristo, no meio da tempestade, estava dormindo. E os discípulos preocupados. Como que pode dormir Cristo naquela tempestade? E aí o mestre acordou, acalmou as águas. E houve grande calmaria. Os discípulos ficaram impressionados. Quem é esse que até o céu e o mar controla? Assim pode acontecer na nossa vida. Quando estiver passando por tribulação, não é para pular do barco, mas para permanecer nele, confiante de que o Senhor vai acalmar a tempestade. E se não acalmar a tempestade, vai acalmar o marinheiro. Então, fique em paz, tá certo? Eu também quero ajudar vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda para mim. Eu estou me esforçando muito para fazer vídeos respondendo essas coisas. E eu quero ser o seu parceiro nisso, mas lembra que é sua busca individual e o Espírito tem que falar pessoalmente a tua mente e coração. Pois é, pessoal, nós conversamos bastante hoje. Eu sou grato por vocês assistirem. Espero que vocês possam estar gostando dos vídeos que a gente está fazendo aqui no Videira Verdadeira. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até a próxima.